Livro de Salmos, capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e o Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais eternos, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Rei dos reis, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos o teu nome. Pai querido, este culto tem sido maravilhoso do início, Pai querido, até este momento, e sabemos que até o fim dele o Senhor irá se manifestar e será um culto maravilhoso na tua presença. Que o Senhor fale conosco, Pai, nesta manhã, pois os nossos ouvidos, ó Pai, estão atentos para ouvir a tua voz. Os nossos corações, ó Pai querido, Pai querido, está aberto, ó Pai querido, como uma boa terra para receber a tua palavra, para que ela cumpra o propósito de dar frutos. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço, que teu Espírito Santo fale, Pai querido, que nós, sua igreja, possamos ouvir o que o Senhor tem para dizer para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Salmo 24, Salmo de Davi. Hoje as canções do Ministério de Louvor foram escolhidas, já tem quase um mês. Então elas não foram escolhidas com o intuito da palavra, e a palavra não foi escolhida com o intuito do louvor, mas casou perfeitamente, porque hoje nós cantamos que Ele é o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós entoamos louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que Ele enchesse este lugar. Este lugar aqui, esse salão, ele não é cheio porque está escrito lá fora, Igreja Cristo é Paz. Ele é cheio porque aqui se reúnem os seus filhos para buscar a sua presença. A palavra de Deus vai dizer que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Este lugar só é transformado em casa de Deus quando a sua igreja está reunida para adorar a Ele. E hoje nós estamos aqui reunidos, e nesta manhã nós entoamos cânticos que declaram a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, que convida este Deus para estar no meio de nós. E em toda a história, você não vai ver um Deus que participa de todas as coisas como o nosso Deus. Aqui vai dizer que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e a firmou sobre as águas. O nosso Deus é o Deus Todo-Criador. Nós sabemos que lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, vai falar assim: no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse é o primeiro livro da Bíblia. E vai dizer que Deus já estava lá. Não houve quem o criasse, Deus sempre existiu. Então aqui esse salmo já está falando de um Deus soberano, de um Deus que é todo poderoso. E na história você nunca vai ver um Deus como este,
que não tem princípio e nem fim. Todos os outros deuses são criações humanas. Agora, este Deus, a Bíblia vai dizer assim, lá neste livro de Salmos, no capítulo 100, não foste vós que criastes a mim, mas eu vos criei. Nós ouvimos agora o pastor apresentando aqui a Isabela, e nós vimos aqui que o Senhor, já quando nós estávamos no ventre das nossas mães, Ele já tinha um propósito para nós. Nós somos governados por este Deus, um Deus que tem todo o controle. No livro de João, no capítulo 1, você vai ver lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E ele vai falar mais. Tudo que existe foi feito por Ele. Você consegue viver numa realidade onde Deus não exista segundo essas palavras? Você consegue viver numa realidade onde você não entenda que Deus deseja controlar a sua vida e guiar a sua vida e direcionar a sua vida, sendo que Ele, como nós pregamos, eu preguei há 2 semanas atrás, Ele diz assim que tem 2 caminhos propostos para mim e para você, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e da maldição, ou seja, um Deus que já tem tudo no controle, e Ele está ali dizendo, ó, escolhe pois a vida. Um Deus que tem tudo no controle, e Ele te guia. Olha, esse caminho aqui é o caminho que eu tenho traçado para que você possa viver bem. E quando nós nos reunimos aqui, nós expressamos as maravilhas de Deus como igreja. No livro de Atos, no capítulo 2, quando eles estavam reunidos, e daí o Espírito Santo do Senhor veio e encheu a casa, e línguas foram repartidas como fogo sobre eles. Vai falar que aqueles homens que estavam ao redor começaram a ver ali e falaram que eles estavam embriagados, porque eles estavam falando em línguas. E as línguas em que eles estavam falando, aqueles homens que estavam ali, que eram de várias nações, falavam assim: eu estou ouvindo eles falando da grandeza de Deus no meu idioma. As grandezas de Deus sempre vão ser pregadas. Eu e você somos os mensageiros dessa grandeza. Eu e você somos responsáveis para expressar essa grandeza de Deus junto com a natureza. No livro de Salmos, no capítulo, acho que 19, vamos ver aqui. No livro de Salmos, no capítulo 119, vai dizer assim, ó, os céus declaram a sua glória. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. A natureza já discursa isso todos os dias. Quando nós olhamos para o céu e olhamos esse céu maravilhoso, nós só podemos declarar: é a glória, a majestade de Deus. Eu sempre digo aqui que a Elisa, quando ela vai na praia, ela chega ali, senta num cantinho, ela olha para a praia, olha para o mar, olha para tudo, ela até esquece daquele momento de divertimento, né, que todo mundo espera. Quando eu chegar na praia, vou entrar na água, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela para e glorifica o nome de Deus, pelas grandezas que ela consegue ver da obra da criação do nosso Deus, a qual este salmo vai dizer que foi Ele quem fundou. Irmãos, agora falando dessas maravilhas, eu quero falar da minha e da sua vida. Se essas obras são maravilhosas para nós, a obra que Deus fez em nossas vidas é para refletir a mesma glória. Sabe por quê? Não porque nós somos pessoas gloriosas, mas porque Cristo Jesus vive em nós. E quando nós andamos pelas ruas dessa cidade, do nosso bairro, é Cristo Jesus que anda conosco. No livro de Romanos, no capítulo 8, vai dizer assim que o mundo anseia com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Por que os filhos de Deus precisam se manifestar? Porque a glória de Cristo que está na igreja, que está nos seus filhos, precisa ser mostrada.
Precisa aparecer a glória de Deus através dos filhos. E como nós fazemos isso? Anunciando as grandezas de Deus. E as grandezas que Ele tem feito nas nossas vidas é mais do que suficiente para declarar que Jesus é um Deus todo-poderoso para transformar toda e qualquer vida. Ele nos tirou de um lamaçal de pecado. Ele nos tirou de um império das trevas para que pudéssemos andar junto com Ele. Este Salmo de número 24, ele vai dizer assim: quem poderá subir ao monte do Senhor e quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e quem não recorre a ídolos e nem jura a deuses falsos. E daí talvez você fale assim: é impossível que alguém faça tal coisa. É impossível que tenha alguém com as mãos limpas e o coração puro. As mãos têm a ver com o que nós fazemos, e o coração com aquilo que nós somos. E você vai dizer: é impossível. A Bíblia vai dizer assim: que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vai dizer que é Cristo quem nos justifica. A pergunta agora que fica é: você deseja ir à presença desse Deus? Você deseja, além de declarar as maravilhas dele, dizer que ele é um Deus todo-poderoso que reina sobre os céus e a terra, declarar dizendo: eu quero estar na presença deste Deus? Porque existe uma diferença em saber que Deus é um Deus glorioso e a diferença de saber que esse Deus glorioso quer ter comunhão contigo todos os dias da sua vida. Nós olhamos para toda a Bíblia e nós vemos que é um Deus criador. Ele criou a natureza, né, como nós conhecemos, né? Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias. Opa, 6 dias. No 7º dia ele descansou. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus criou o mundo em 6 dias. No último dia diz a palavra do Senhor que Ele criou um homem. E com este homem Ele começou a ter um relacionamento. E a este homem Ele deu governo para governar sobre todas as coisas. E com este homem Ele conversava. Diz a palavra do Senhor que Ele vinha na viração do dia. Ali, alguns vão dizer que é 10. Vamos supor que próximo das 18 horas, né? Viração do dia, o dia está acabando. E o Senhor vinha conversar com ele. Outros eu ouvi falar que era quando o dia estava amanhecendo. Mas o Senhor vinha no momento de transição do dia e conversava com Adão. E tinha um relacionamento com ele. Adão, nós sabíamos que ali até aquele momento, até esse dia, o Senhor vinha e conversava com ele. Não havia mãos que não eram santas e puras, e não havia um coração que não era puro. Após a queda do homem, Adão caiu. Nós conhecemos a história. Veio os seus 2 filhos, Caim e Abel. Os 2 tinham um relacionamento com Deus, tanto é que os 2 vieram ofertar ao Senhor. E daí o Senhor disse assim: olha, para Caim: se você proceder como seu irmão Abel, eu vou receber a sua oferta. Porque antes disso ele tinha dito, diz na palavra do Senhor: o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas o Senhor recebeu Abel e a sua oferta, e rejeitou Caim e a sua oferta. Deus, ele não aceita primeiro a sua oferta, primeiro ele aceita você. A palavra do Senhor vai dizer assim, que se eu tiver algum problema com meu irmão, primeiro eu corrijo meu problema e depois eu oferto no altar. Porque Deus deseja ter um relacionamento não com as minhas coisas, mas comigo e com você. Daí nós sabemos que ali da história, Caim matou Abel. Nasceu mais um filho de Adão chamado Sete. Adão tinha 130 anos quando gerou Sete, acredito eu, diz a palavra de Deus. Daí depois passou mais quase 100 anos e Sete gerou um filho chamado Enos. A Bíblia vai dizer que a partir deste momento os homens voltaram a buscar a Deus. Passaram cerca de quase 200 anos sem que os homens buscassem a Deus na terra. E hoje nessa geração tem pessoas que já estão vivendo há 50 anos sem buscar a Deus porque não o conhecem. Mas chegou o dia do mundo conhecer a Jesus.
Porque eu e você que o conhecemos e desejamos ter um relacionamento com Ele duradouro, que é para sempre, na eternidade, que vamos nos manifestar como verdadeiros filhos de Deus nessa geração para anunciar o seu reino. Porque nós somos justificados pelo Cordeiro de Deus. E como que eu sei que eu fui justificado? Como é que você sabe isso? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim: agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como eu não decoro tudo, livro de Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 28, vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja um primogênito entre muitos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. E que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele a graça de todas as, com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como as ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer assim também: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você pode entrar num lugar, porque Cristo Jesus, quando Ele morreu, você pode entrar na presença dEle, porque Cristo Jesus, quando morreu e ressuscitou, Ele entrou na presença de Deus Pai, e Ele te deu um livre acesso para estar na presença dEle, e estando na presença dEle, é o local onde você não deve mais sair. Vivemos a nossa vida cotidiana, mas nós estamos firmados em Cristo. Vamos para o trabalho, mas o nosso trabalho não muda quem nós somos filhos de Deus. Vivemos a nossa rotina, conversamos com outras pessoas, sabe o que as outras pessoas vão ver? Não mais uma pessoa neste mundo, mas um filho de Deus nessa terra. Nós temos que gerar bons frutos, bons testemunhos, para que a glória de Deus seja manifestada através das nossas vidas. É hora de, junto com a criação, como nós cantamos a música Com a Criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, é hora de, junto com a criação, nós, eu e você como igreja, manifestar a grandeza de Deus. Porque a terra, as pessoas que vivem nela, estão desejando ver a grandeza do Deus vivo, através dos seus filhos. E nós somos estes filhos. E daí o Senhor vai dizer: aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhes fará justiça. Olha o prazer que os filhos de Deus têm. Chegou a hora de não nos curvarmos às circunstâncias deste mundo.
Quantas vezes nós nos curvamos às circunstâncias deste mundo e deixamos de propagar o Evangelho, falando assim: será que essa é a hora? Será que esse é o momento? Será que eles estão preparados para ouvir isso? Irmãos, aquela pessoa que falou do Evangelho para você, se ele tivesse pensado tudo isso, será que você conheceria a Cristo hoje? A pessoa que anunciou o Evangelho para você, se ela pensasse: será que essa é a hora? Será que este é o momento? Você ia poder falar que você reconhece as grandezas de Deus hoje aqui neste lugar? Chegou a hora de você dizer: é a hora, é o momento de eu, como filho de Deus, me manifestar como filho de Deus e anunciar o seu reino, anunciar o seu governo, dizer que Ele é o Senhor e que Ele está sentado sim no mais alto lugar, e a Ele honra, a Ele glória, a Ele adoração, e dizer sim que Ele é poderoso para transformar uma história e uma vida. Se perguntar aqui para cada um dos irmãos, com certeza você poderia dizer: eu tinha tudo para ser alguém desprezível neste mundo. E Deus viu alguém desprezível e o tornou como seu filho. Eu cresci num bairro aonde todo mundo que olha fala: este lugar. Para quem mora de fora, fala assim: não vai lá, não entra lá. Se for possível, fique longe de lá. Se conhecer alguém de lá, pensa bem se vai ser amigo dele. Eu cresci nesse contexto. Quando eu era mais novo, o normal era encontrar pessoas nas valas. Sabe, irmãos? Mas um Deus que tudo pode, Ele encontrou alguém neste bairro para transformar a vida dele. Um Deus que tudo pode encontrou diversas pessoas no mesmo bairro que eu para transformar a vida e transformar a história, para dizer que as grandezas de Deus podem alcançar um lugar aonde ninguém quer ir, aonde ninguém quer entrar. Deus vai neste lugar e transforma a história. Chegou a hora de você deixar Deus agir através da sua vida para entrar em determinados lugares aonde todo mundo diz: não tem mais jeito, não tem mais esperança, é impossível. Você pode falar e Ele não vai ouvir. Irmãos, é as grandezas de Deus sendo anunciadas, e as grandezas de Deus sendo anunciadas através da sua vida vai transformar histórias. Vai transformar histórias. A irmã Neide falou aqui da Paulinha. Irmãos, quantas palavras já foram lançadas para nos destruir, mas quando a grandeza de Deus é declarada, o que acontece? As palavras se tornam sem valor algum. Havia esperança para alguém que nasceu num bairro igual ao meu, que ninguém queria ir? Talvez não, para aquelas pessoas que diziam isso. Mas eu encontrei um Deus todo-poderoso. Havia esperança para a sua história. Quantas palavras talvez de maldição você ouviu no seu lar, na sua casa, e você hoje pode declarar que um Deus poderoso te ama, e aquelas palavras foram lançadas por terra. Eu acho que eu já disse aqui, existe de todas as palavras de maldição que eu já recebi sobre a minha vida, a que mais me feriu foi me chamar de burro. A que mais me feriu é ouvir de uma pessoa que eu esperava tudo. Eu desejava atenção, desejava o amor, desejava que estivesse comigo todos os dias presente. A maior parte das vezes que eu via, me chamava de burro. E essas palavras ficaram na minha vida por muito tempo, até minha adolescência. E elas permeava o meu coração, e tudo que eu fazia e pensava era: um dia eu vou me vingar, um dia eu vou revidar essas palavras. Até que um dia eu tive a oportunidade. Eu já disse isso aqui num culto de quinta-feira. E quando eu tive a oportunidade, parecia que ia ser, quando as pessoas falam que você vai precisar falar, que vai ser libertador, vai ser transformador. Nossa, quando você abrir a boca e esbravejar, o mundo vai saber e você vai se libertar. Eu fui lá e falei. Não foi libertador, foi constrangedor. Me levou para um lugar de constrangimento, de quebrantamento.
me levou para um lugar de arrependimento. Só foi libertador depois deste lugar que eu estou falando, não na hora que eu falei. Só foi libertador quando eu fui para o lugar de arrependimento, no lugar onde Cristo Jesus brilhou mais forte do que a minha vontade de dizer, de responder aquilo com aquelas palavras, você que é. Mas quando eu fui prostrado e dobrado e me curvei diante da presença do Senhor, entendi que o propósito dele não era que eu respondesse daquela forma, mas era que eu respondesse com as suas grandezas, com o seu poder, com a vida que ele tem. Aí sim a minha vida foi transformada. Foi libertador quando eu entendi que era Cristo em mim, a esperança da glória que me libertava. Você só vai anunciar a grandeza de Deus quando você perceber que é Cristo em vós, a esperança da glória. E o mundo está desejando ver essa esperança em você. Enquanto o meu coração vivia com a amargura das maldições que eu ouvia quando criança, eu não pude andar de forma livre. Quando eu achei que da forma que o mundo diz que eu ia me libertar, eu não me libertei. Mas quando eu me dobrei diante do Senhor, por causa das mesmas palavras, confessei os meus pecados e me arrependi e pedi perdão a quem eu ofendi, eu fui liberto, eu fui transformado. Eu consegui me achegar diante de um Deus que é chamado Pai. Ainda ontem eu conversava com a Elisa, sobre isso, porque muitas pessoas não têm um relacionamento com Deus por causa de problemas que tiveram na sua infância com seus pais. E é difícil você entender que um Deus Pai te ama tanto ao ponto de não te abandonar quando você teve uma infância onde você não teve um pai presente. E a partir daquele momento, eu tive um outro relacionamento com meu pai. A partir daquele momento, eu tive uma outra história com meu pai. Não é o que todos os filhos esperam ter, mas eu comecei a ter outro nível de conversa. Passamos mais tempo juntos quando eu morava em Itanhaém. Quando eu vou para lá, vou para lá, passo um dia com ele. Então, irmãos, a verdade que liberta é Cristo. O lugar que nos transforma não é o que o mundo diz que transforma, mas é o poder libertador de que Cristo nos leva ao arrependimento, nos leva a confessar, nos leva ao constrangimento. Não existe justificação. Todos os versículos que eu li hoje, você só vai ser justificado, transformado, se você se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como seu Senhor. Os versículos são lindos, muitas pessoas já conhecem esses versículos e não vão à igreja e não leem a Bíblia, porque os versículos já estão mencionados em vários lugares. Mas o que mostra a vida transformada por Jesus Cristo é uma vida a qual você se curva diante dele e se achega diante da presença dele. E ele é um Deus todo-poderoso que está de braços abertos, estendidos, esperando que os seus filhos se acheguem a ele. O pai do filho pródigo, ele não foi correndo atrás do filho quando ele foi embora, ele esperou. E quando ele chegou, ele estava de braços abertos para recebê-lo. Colocou sobre ele uma capa, colocou um anel sobre o seu dedo, preparou uma festa para ele, uma sandália nos seus pés e celebrou. O nosso Deus está de braços abertos, nos aguardando. E quando nós não temos esse encontro, nós passamos a anunciar a grandeza deste Deus. E quando você anuncia a grandeza deste Deus, mais pessoas vão correr ao encontro desse Deus que está de braços abertos, aguardando este momento de falar: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. E Deus vai falar assim: pode vir, meu filho, você estava morto, mas hoje você vive. E Jesus está aguardando este momento em que os seus irmãos vão chegar na presença do seu Pai, através dele, que vai ser anunciado pelos filhos de Deus, que tiveram coragem de subir ao monte, que tiveram coragem de permanecer na presença dele, que tiveram coragem de falar: é Cristo quem me justifica. E agora, depois de passar por tudo isso, esse Senhor vai dizer assim: são assim aqueles homens que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. São assim o quê? Abençoados, transformados, porque eles são os que recebem a bênção do Senhor, e o Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça.
E daí, não sei se na sua Bíblia vai estar escrito Selá ou pausa. Tem um momento de pausa do ministério de louvor ali dentro da congregação, que é um momento onde eles meditavam em todas essas palavras. Nós precisamos ter os momentos de meditação na presença do Senhor, e meditar e considerar todas as palavras dele. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, não leia os textos para falar, cumpri a minha meta, porque para Josué ele disse, medite nesta palavra de dia e de noite. Tenha momentos de pausa na presença do Senhor, aonde a palavra dele vai vir sendo derramada sobre o coração. Às vezes as pessoas dizem, eu não entendo o que a Bíblia diz. É porque está faltando um momento de pausa e de meditar na palavra dele, para que tenhamos entendimento. E daí diz versículo 7, abram-se ó portais eternos, abram-se ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se ó portais, abram-se ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Davi, ele disse essa expressão, o Senhor dos exércitos, na batalha em que ele teve com uma pessoa chamada Golias. Golias disse assim, você vem com paus e pedras? Ele disse, não, eu vou em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. No livro de Êxodo, o Senhor vai falar assim, Faraó, liberta o meu povo, o meu exército. A igreja do Senhor é o exército dele. Os anjos nos céus é o exército dele. E ele é o Senhor deste exército. E um dia, esse trecho do Salmo, ele é apontando para Jesus, um ato profético, porque Jesus, ele vai vir. Ele veio, né? Na verdade, ele já veio. O Rei da Glória veio e habitou sobre nós e morou conosco, Deus conosco, Emmanuel. Ele morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. Mas mais um dia, ele virá sobre as nuvens dos céus e todo o olho virá, e aqueles que aqui estiverem para ver esse momento, vai ver o Rei da Glória. E eu e você hoje já podemos ver o Rei da Glória, temos o conhecido e temos o visto por causa da sua palavra, por causa da manifestação da sua presença, porque ele disse, eu não vos deixarei só, eu envio o Espírito Santo. Eu e você precisamos entender que todos os dias é os dias de dizer, o Rei da Glória está manifesto, o Rei da Glória já está aqui, e levantar a porta, as suas cabeças. Chegou a hora de você dizer para a sua vida, sabe o seu coração? Sabe as mãos limpas e os corações puros? Chegou a hora de você abrir a porta do seu coração de fato todos os dias e dizer assim, porque o Senhor lá no livro de Apocalipse vai dizer para uma igreja, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. O Rei da Glória deseja entrar todos os dias na sua vida, todos os dias governar na sua vida, todos os dias governar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, porque ele é o Senhor dos exércitos. Não existe batalhas que o nosso Senhor possa perder. Sabe as dúvidas que você tem? O Senhor dos exércitos pode esclarecer as suas dúvidas. Sabe as limitações que você tem? O Senhor dos exércitos, ele luta as suas batalhas. Davi era um homem que tinha limitações para lutar contra um gigante, meus irmãos. Uma pedra e uma funda não era suficiente para derrotar aquele homem. Por isso que ele não disse assim, eu vou com uma pedra contra ti. Ele disse, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, porque ele sabia que aquele nome era suficiente para destruir toda a altivez das trevas. O pastor disse sobre o poder deste nome hoje aqui. O Senhor dos exércitos está contigo. Não existe uma cilada do inimigo que ele possa planejar contra a sua vida que esse nome não tenha poder para destruir.
Esse é o nome do seu Deus, o nome do teu Senhor. Jesus, o Filho de Deus, é que tira o pecado do mundo. Jesus, o Filho de Deus, ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus, o Filho de Deus, diz que os espíritos, a palavra do Senhor diz que os espíritos malignos o reconheciam como Filho de Deus e saíam e eram expelidos. Ele não precisava nem falar, eles já saíam, por causa do poder, por causa da presença dele. Nós vamos marchar nessa terra como soldados desse exército, sim, sempre proclamando que venha o Rei da glória, porque ele já veio uma vez, mas ele virá uma segunda vez, em glória, em poder, em majestade, com seu exército. O livro de Judas vai dizer: eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos a julgar a terra. E esse Rei é o Rei da glória. Esse Deus é o Rei da glória, e diante do nome dele não existem palavras de maldição que possam permanecer de pé. Diante do nome dele, como nós cantamos, não há ferrolhos, não há portas que permaneçam de pé. Diante de um Deus que tudo criou e tudo formou, não há nada que possa prevalecer de pé diante desse Deus. E chegou a hora de você, como igreja, não temer mais nada, a não ser o Senhor teu Deus, né? Mas qualquer outra coisa, chegou a hora de você dizer: eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Esse Salmo 24 provavelmente era feito quando eles iriam adorar ao Senhor sobre o monte. E depois, quando eles entoaram ao Senhor louvores, e se perguntava, né? Alguém perguntava: quem é este Rei da glória? Em um coro, todo aquele povo dizia: o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos é o Rei da glória. Se um dia te perguntarem quem é o Rei da glória, você vai ter que ter essa resposta pronta, porque ao nome deste Rei, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então não há espaço para temores, porque o Senhor dos exércitos está contigo. Entre na presença do seu Deus e permaneça. A versão Almeida corrigida, e ela fala isso: quem poderá entrar e quem poderá permanecer na presença dele. Entre e permaneça, porque você foi justificado pelo Filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor. Entre e permaneça, porque no nome dele você vai vencer. Entre e permaneça, porque nenhuma afronta deste mundo é capaz de vencer aquele que todas as coisas já venceu por mim e por você. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E esse homem que nos amou é Jesus, o Filho de Deus. E que entre o Rei da glória. Deixe o Rei da glória entrar, porque se ele governar, nós seremos transformados por ele. Aleluia.